fucking fight back. Agora a gente vai falar de Flamengo e já vou chamar aqui para a nossa roda da resenha do De Primeira o Bruno Braz, repórter do UOL Esporte, para conversar com a gente sobre esse Flamengo misterioso. Boa tarde, Bruno Braz. Agora acabou aquela história de divulgar a lista de relacionados, é isso? Boa tarde, Razão. Boa tarde, PVC. Pois é, ainda naquela polêmica dos vazamentos de escalações, algo que o próprio Vitor Pereira admitiu que estava incomodando ele e tudo mais, o Flamengo ele passou a não divulgar a lista de relacionados numa forma de tentar, pelo menos, amenizar um pouco esses vazamentos. Essa prática começou a ser feita a partir do segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco. Isso se repetiu contra o Fluminense no primeiro jogo da final e a gente apurou que foi algo pensado entre a comunicação do Flamengo e o Vitor Pereira, né, o treinador do Flamengo, junto com a comissão. Eles chegaram a essa conclusão de, vamos... E assim, internamente o Flamengo se agarra no argumento de que não existe uma regra, né, que obrigue os clubes a divulgar a lista de relacionados para os jogos, né? Isso até tem sido mais comum, cada vez mais comum entre os clubes, justamente para tentar não perder esse poder de surpresa nas partidas. Então o Flamengo agora adotando, até para exemplificar para o torcedor que talvez não esteja entendendo muito o que a gente está falando, essa lista aqui de relacionados que o Flamengo costumava divulgar, que agora não passa a fazer. Essa, por exemplo, é do jogo contra o Vasco, agora dia 13 de março, faz praticamente um mês, né? O Flamengo divulgava essa lista. Foi a última essa? Foi a última, do primeiro jogo da semifinal. Aí a partir do segundo... Porque quem lembra desse primeiro jogo contra o Vasco, ele proporcionou algumas surpresas, né? Ele foi vazada, acho que 9 horas antes do jogo, bem antes do jogo. E aí, para o segundo jogo, o Flamengo já não divulgou essa lista. E a prática se repetiu contra o Fluminense, que foi uma escalação surpreendente, né? Porque a principal surpresa foi o Gabigol no banco. E desta vez, coincidência ou não, a escalação não foi vazada antes do jogo. Então, pegou de surpresa essa questão do Gabigol começando o jogo no banco. Porém, para a viagem agora para o jogo contra o Alcas na Libertadores, se a lista de relacionados não foi divulgada oficialmente, ela já foi vazada extraoficialmente. Tudo bem, muito embora jogos assim de viagem, né, para Libertadores, fica mais fácil de descobrir, porque você vê ali a delegação viajando, então você... ali já tem uma noção ali de quem está indo viajar. Mas até agora, por exemplo, contra o Alcas também não foi divulgada oficialmente. Só para a gente fechar antes de te liberar, Braz, dá para saber se, por exemplo, o Gabigol está relacionado para esse jogo da estreia da Libertadores, porque ele foi a grande questão do jogo passado, né, contra o Fluminense na final do Carioca. Sim, ele está relacionado, mas, por exemplo, o Arrascaeta, que já tinha sido desfalque contra o Fluminense, volta a ser desfalque. O Thiago Maia será outro desfalque também. Mas o Gabigol tá dentro desse jogo, viajou lá para o Equador. Boa, informação importante. Então vamos ficar de olho para ver como é que vai ser essa escalação também do Vitor Pereira depois desse assunto que foi muito tema depois da final da Carioca contra o Fluminense. E eu acho que é importante a gente já fazer um desenho aqui, Zinho, desse Flamengo. Em cima da altitude, em cima do adversário mais fraco e com a vantagem no Fla-Flu, isso possibilita colocar um time mais técnico em campo. E aí eu não vejo nenhum motivo para você não colocar Gabriel e Everton Ribeiro para jogarem e ter ali a posse de bola, né? O que pode não acontecer dessa forma que você diz é o fator altitude, porque esses jogadores fisicamente, né, têm sentido. E foi a explicação do Vitor Pereira de não colocá-los no Fla-Flu. Ele optou por um time mais leve, mais rápido, com posição defensiva e com uma transição, né? Ou seja, quando tem a bola, aquele contra-ataque, tem velocidade pelos lados. Não é a característica do Gabriel e do Everton Ribeiro. E hoje, e amanhã, né, pensando em altitude, no que o Mauro traz de informação do treinador, né, do Farias, que vai explorar altitude, sabe como é que é jogar contra o time brasileiro, traz leva um favoritismo do Flamengo, mas confia nessa parte física, porque a altitude eles exploram isso, é velocidade no jogo, é intensidade no jogo, para desgastar a equipe que não está acostumada com a altitude. Então, assim, pensando nisso e pensando que domingo tem o segundo jogo da decisão, eu não tenho
tenho assim eu não tenho a capacidade de decifrar qual time que ele coloca em campo. Não tenho essa convicção que ele vai começar com Everton Ribeiro e o Gabriel Barbosa, porque de repente ele pensa nesses dois para serem titulares contra o Fluminense, porque o Flamengo tem a vantagem, é bom ter um time cascudo como ele teve no segundo tempo, que ele segurou a bola, que ele teve mais posse de bola, que ele conseguiu ditar o ritmo do jogo com esses jogadores. E se ele pensa de repente jogar com eles, o jogo de amanhã já é um jogo que ele pode voltar com aquele sistema de um time que dá a bola para o adversário e joga mais no contra-ataque. Faz sentido, eu pensei em ter a bola para não precisar correr na altitude, né? Correr, se desgastar menos. Sim, como mas se perder a bola também, lascou. Não, mas é que o Zupac disse que o Vitor Pereira fez com o Corinthians, levou um time mais técnico quando ele jogou na altitude, exatamente para isso, para ficar ali tocando a bola e tal. Agora, o jogo foi contra o Always Red. Eu tô tentando lembrar. Só que agora, na verdade, assim, não sei se ele vai mudar. Eu acho que a cada jogo ele vai mudar o esquema, né? Não sei nem se nesse jogo aí serão 3 zagueiros. Eu acho que ele vai mudar, eu acho que ele vai ser um técnico de mudar de acordo com o adversário. Mas ele precisa primeiro definir Precisa jogar com 3 zagueiros contra o Alcas? Acho que não, né? Então, mas enfim, né? Não sei o que ele quer pôr lá na frente, que ele quer desgastar menos, etc. Agora, a verdade é o seguinte, no Fla-Flu, o esquema dele também não funcionou, né, gente? O resultado foi maravilhoso, mas não foi em função, na minha opinião, em função do esquema dele. O que funcionou muito foi o segundo tempo ali, não é? Não dá pra dar esse mérito, né, Zinho? A gente continua meio sem saber se ele vai insistir nesse esquema. A vitória foi fundamental para dar calma, tranquilidade para ele trabalhar. Ele foi ousado, né, de não colocar esses jogadores de início, teve personalidade, merece todos os elogios, fez boas mudanças quando entendeu que o jogo estava ficando muito ruim para o Flamengo naquele início de segundo tempo. Faz o gol, mas começa a sofrer uma pressão, então ele tem os méritos. Sim. Mas eu concordo com você. O esquema que ele colocou de início no primeiro tempo, o Fluminense foi melhor. Exatamente. Teve pessoal que ficou bravo, rapaz. A Paquita da Nação, o conselheiro Miranda, me mandaram mensagem dizendo que foi nó tático. Eu falei, não, gente, peraí, não foi nó tático. Isso. Não chegou a ser um nó tático. Agora, Pascoal, é curioso, né? Porque a vantagem no Fla-Flu, que deveria ajudar e facilitar qualquer escalação agora, parece que já faz ele pensar em jogadores mais experientes, pode fazê-lo pensar em jogadores mais experientes pro jogo da volta. Eu não acho que faça sentido você ficar guardando jogador bom. Não, eu acho que é o seguinte, você vai jogar numa situação diferenciada que é na altitude, perfeito? Sim. 2.830 metros, 80. se não me falha a memória. O Flamengo conquistou um bom resultado na primeira partida, é uma boa vantagem para o segundo jogo contra o Fluminense. E o Fluminense que vai jogar em Lima, né? Só que o Fluminense não tem altitude, mas também vai jogar fora de casa. Uma viagem semelhante a essa. Então a gente tem que ver, eu acredito que pensando, às vezes o Mauro fala, não, eu tenho que pensar com a cabeça do treinador. Se eu pensar com a cabeça do treinador, ele não vai botar os caras mais desgastados para essa partida. Sim. Mas isso não implica em dizer que ele vai mudar o posicionamento tático. Porque no meu modo de entender, os 3 zagueiros são definitivos para o Flamengo. Eu sei que o torcedor do Flamengo faz bico, faz cara feia, não gosta de 3 zagueiros, eu sei disso. Mas me parece que com o treinador, o Vitão, são 3 zagueiros. Ah, mas vai jogar com o Alcas? Não, mas daqui a pouco ele vai jogar também outras partidas que você pode dizer, dá para tirar um zagueiro, mas ele não tira. Por quê? Porque é a instituição do time. Mas ele não falou isso, hein, Pascoal? Ele não falou isso. Mas até depois que ele falou, ele nunca mais tirou. Depois que ele colocou, ele nunca mais tirou. E mas ele fala, toda hora ele fala isso. Não é sempre que eu vou jogar com 3 zagueiros. Eu também concordo com você. A prioridade deles são 3 zagueiros. Mas eu acredito, como o Mauro Naves falou, que ele às vezes vai alternar isso. Essa sequência de 3, Pascoal, eu acho que foi assim, pelo nível de enfrentamento, né? Ele começou, era Vasco, Fluminense, entendeu? Aí não tinha como mudar, ele quis pegar e fazer essa sequência. Isso é clássico, você diz. O Vasco tem um time tecnicamente abaixo decisivos e tal, né? Então, assim, aí ele foi e repetiu. Porque eu acho que futuramente ele pode pegar um volante, ele pode pôr um a mais no meio, e se quiser fazer alguma saída de 3, esse cara do meio entra ali e volta. O André faz isso ali no Fluminense, outros volantes fazem. No Atlético Mineiro agora o Alan machucou, fazia. Enfim, você pode pegar ali
um cara do meio que dá uma entrada ali na hora de sair, então você continuaria tendo uma saída de 3, que é como se gosta de dizer, Sim. mas não necessariamente naquele jogo você ter 3 zagueiros, enfim. Eu acho que ele tá mais pra pegar o terceiro zagueiro e fazer sair de volante do que botar um volante pra encaixar nessa linha. Vamos ver. A gente, hoje é daquele jeito, Hoje é aqui. Porque 10 segundos? Não, até porque quando ele Ofendendo o tempo, quando porque ele 10 tira, segundos. quando ele tira o zagueiro, quando ele tira um volante pra botar de zagueiro, é pra marcar lateral esquerdo, pra matar, jogar de lateral esquerdo pro lateral apoiar. Oh, will you fucking fight back?